Estamos aqui com a Aline e a Maria Carolina. Por favor, suas primeiras palavras, o que vocês querem falar para a gente abrir a conversa aqui com as nossas queridas mulheres. Muitas mulheres assistem a esse programa que é o nosso orgulho. Bom dia para todos, meu nome é Maria Carolina, eu sou filósofa formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. E eu estou presidente do Conselho da Mulher nessa gestão que de 2024 até as próximas eleições agora em 2026. Eu vou falar um pouquinho sobre o Conselho, que é um órgão de caráter permanente. Ele monitora, fiscaliza e faz proposições de políticas públicas para a proteção das mulheres. Esse órgão ele é paritativo, é composto por 12 mulheres, 6 do poder público, 6 da sociedade civil. Na sociedade civil entra uma representante das escolas e universidades, uma representante da sociedade LGBT, uma representante da OAB e eram 3 representantes usuários de políticas públicas. Nós pedimos uma mudança. A partir da mudança dessa lei, será a participação de 2 mulheres usuárias de políticas públicas e uma vaga para mulheres negras. Nós não tínhamos uma vaga exclusiva para as mulheres negras e achamos muito importante fazer essa mudança. Muito justo. Eu vou falar um pouquinho dos dados da violência contra a mulher no Brasil, no estado de São Paulo e em Sertãozinho. E aí a Aline, que é assistente social e trabalha no município, vai falar um pouquinho mais. Bom, antes de mais nada, esse ano a Lei da Maria da Penha completa 20 anos. Uma lei muito importante para a defesa das mulheres no Brasil. Bom, no Brasil, a maioria das mulheres que sofrem vítimas de feminicídio são as mulheres negras. Então, a gente sempre precisa procurar trabalhar com viés da interseccionalidade, gênero e raça. 67,5% das vítimas de feminicídio no Brasil são mulheres negras. Dentro das mulheres negras, é importante lembrar que enquadram as mulheres pretas e pardas. Bom, esses dados que eu estou trazendo é do último anuário de segurança pública. Então, são os dados do anuário de 2025, que diz respeito aos dados de 2024, e agora em julho de 2025 sai o próximo anuário, que são os dados... Em julho de 2026 agora sai o próximo anuário, que são os dados do ano passado. Bom, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Ele só fica atrás de El Salvador, Colômbia, Guatemala e da Rússia. Os feminicídios no estado de São Paulo, até maio desse ano, foram registrados 124 casos de feminicídio no estado de São Paulo. Teve uma alta em relação ao mesmo período do ano passado de 16%. O estado de São Paulo tem um programa que chama Programa de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Esse programa ele tem uma verba de 8,7 milhões, mas o ano passado foram usados apenas 2,6 milhões. Esses 2,6 milhões distribuído entre a população feminina do estado de 15 a 59 anos dá um gasto por mulher de 18 centavos. É o que o estado de São Paulo empenha ao combate da violência contra a mulher. É simplesmente uma vergonha isso. É um descaso. 18 centavos não é nada. É um valor irrisório, é praticamente inexistente. E depois de falar um pouquinho sobre esses dados de feminicídio no Brasil e no estado de São Paulo, eu quero falar sobre um pouquinho dos dados de Sertãozinho. Os dados que eu tenho são de 2020 a 2026. É claro que como todo caso de violência contra a mulher, são dados subnotificados.
nós ainda temos poucas notificações de casos de violência, violência psicológica, tortura e agressão sexual. De 2020 a 2026, nós tivemos 1.170 casos, 1.070 casos de violência doméstica no município. 486 casos registrados de violência psicológica. 43 casos registrados de tortura. E 186 casos registrados de violência sexual. Isso são os casos registrados. Temos ainda os subnotificados. Infelizmente, nós sabemos que muitas mulheres ainda não denunciam. Exatamente. E o mais chocante, até onde eu estudei um pouco, são mulheres ricas que menos reclamam, que menos vão a uma delegacia, porque elas têm vergonha de ir pôr os pés numa delegacia e aguenta o marido alcoólatra, aguenta o marido violento por causa dos filhos, por causa da família, porque é uma vergonha. Eu tenho uma amiga que se nega a internar o marido bebe o dia inteiro, não trabalha, ela tem dois empregos, ela trabalha nos 2 empregos, limpa a casa, sustenta os filhos, ele bebe o dia inteiro. E ela não tem, mesmo com o pai dele, falando, vamos internar. Não, vai ser uma vergonha para ele. Eu acho que precisamos, nessa questão da violência de gênero, precisamos discutir muito, né? Maria Carolina, minha querida Nós filósofa. temos 2 situações que acontecem. As mulheres de classe social mais baixa, elas não denunciam a violência porque elas dependem desse marido. Elas precisam desse marido para trazer o pouco que trazem para casa de sustento. E as mulheres ricas não denunciam por causa da vergonha na sociedade. Como uma mulher rica, de classe social, reconhecida na sociedade, vai denunciar o marido. Nós temos esses 2 pontos. É muito triste. Como filósofa, como é que você vê essa questão cultural? Por que que o macho ainda tem essa necessidade do homem das cavernas de ter ciúme, de achar que o corpo dela é dele? É uma questão cultural, histórica, né? A mulher era propriedade, primeiro do pai, e depois, com o casamento, ela passava a ser propriedade do marido. Mas isso muito antigamente. Minha avó, que nasceu em 1922, a mãe da minha mãe, ela trabalhava. Meu avô não era um homem machista, não teve essa criação. Então são 2 casos. A cultura histórica, onde a mulher, depois de ser propriedade do pai, ela passava a ser propriedade do marido. E eu acho que a educação, a gente está tentando trabalhar bastante nas escolas. Tem que trabalhar muito nas escolas. Eu vejo avanços, principalmente nas escolas, né? Mas, como vocês disseram aqui em off, a gente estava conversando antes, há uma onda de refluxo, né? Algumas pessoas estão achando que as vitórias femininas foram muito grandes e que isso destruiria a família, né? Então há um medo de que a mulher liberada destrói a família. Isso é uma grande bobagem. O que destrói uma família é o dinheiro. Quando tanto o homem e a mulher trabalham, tem um fundo de garantia, tem uma aposentadoria e mais dinheiro do que precisa para viver, a família pode ser desfeita. Muitas famílias, como a doutora falou, ficavam juntas por causa da pobreza, por causa do cobertor curto. A partir do momento, então, veja a minha tese, é de que é o próprio sistema capitalista que propicia o final do casamento. E as pessoas que não entendem isso colocam a culpa na mulher, colocam a culpa na liberdade que ela alcançou, e ela só alcançou essa liberdade por questões culturais, por questões de educação e, obviamente, pela luta das mulheres, que vou repetir aqui. Sempre lutaram. Não é uma novidade a luta feminina.
Sempre houve. O que há é um mascaramento, que há esconder isso, escamotear a questão. Mas sempre houve. E agora que ela está mais aberta, você vê um refluxo ante isso. Será? Exatamente. É um absurdo falar que a liberdade da mulher destrói a família. Mais de 52% dos lares brasileiros são chefiados e comandados por mulheres. Não tem um homem para trazer renda, não tem um homem para dividir o cuidado dos filhos, não tem um homem para dividir as tarefas domésticas. Como assim as mulheres destroem os lares? Quem destrói as famílias são os homens que vão embora e abandonam essas mulheres com seus filhos. Não, e que a própria sorte. Não, e que é muito. Eu vejo amigos pedindo para o patrão registrar o salário menor para não dar a parte do filho. Esse cara, para mim, tinha que estar preso. Preso mesmo. Porque você fez o filho. Você tem que ter responsabilidade. Até nisso as mulheres são mais responsáveis. É muito difícil uma mulher abandonar um filho, a não ser em casos de alguns problemas, né? E que não estou criticando, porque para uma mulher chegar a isso, imagina o quanto sofreu, quanto de violência sofreu, e todo tipo de violência. Mas os moços não, é porque, eu quero beber, eu quero passear, eu quero gastar com a minha nova parceira, e como é que eu vou dar dinheiro para o meu filho? Né? E a loucura que eu acho, né? Aceitar só dar o que o juiz manda. Se eu sou pai, Aline, eu vou dar só o que o médico, só o que foi assinado no acordo, é de uma imbecilidade gigante. Vamos colocar a Aline aqui na conversa, que ela está muito quietinha, né? Bom dia, eu sou a Aline, assistente social da UBS do Santa Rosa, estou como segunda secretária no Conselho da Mulher. Estou como segunda secretária do Conselho da Mulher e nós estamos na luta, né, pela construção dessas políticas públicas aqui em Sertãozinho, né? É uma luta que não é fácil, é uma luta árdua, né? Como a gente estava conversando aqui, essas mulheres, elas sustentam, né, essas casas, né? Elas correm atrás do trabalho, do alimento. E tem essa dificuldade também de ter esse acesso às políticas públicas, né, como saúde, educação, assistência, uma renda, né, um trabalho. E isso está cada vez mais difícil, né, aqui para Sertãozinho também. Né? Então, nos serviços, né, na saúde, na assistência, na educação, a gente faz esse acolhimento também, a gente faz essas orientações para que essas mulheres tenham acesso ao que é de direito delas, né, a essas políticas públicas. No ano passado a gente fez diversas ações enquanto Conselho da Mulher nas escolas, então a gente levou essas informações sobre o Conselho Municipal da Mulher, sobre a luta feminista também, sobre o acesso às políticas públicas. A gente fez também uma ação do Agosto Lilás, né, em conjunto com o CREAS, e fomos no Senai também. Então tiveram diversas ações. A gente teve também a Conferência do Direito da Mulher, que é um espaço muito importante. Assim como o Conselho da Mulher, as conferências também são espaços de participação social, de controle social, onde a gente vai buscar mesmo essas políticas públicas, né? Porque como a gente sempre fala, o direito ele está garantido, na verdade ele está na lei, né? Agora, para a gente ter acesso realmente a ele, a gente ainda precisa de uma luta, né? E eu queria falar também, como vocês estavam falando, né, dessa dependência emocional que as mulheres têm, né, financeira, mas a gente precisa pensar também que os homens, né, eles estão onde estão, eles constroem essas carreiras, né, a custo de quê? Né? O que está por trás disso? Porque se não fosse o trabalho, né, que é invisível ali das mulheres, na reprodução ali das atividades domésticas, né, do cuidado com a casa, com os filhos, como esses homens estariam hoje nos locais que eles estão ocupando, né, de chefia, de trabalho? E aí vem essa crítica que a mulher, né, tem que ficar em casa cuidando dos filhos e da casa e do marido. E na verdade isso já caiu por terra.
né? Hoje a gente luta pelos direitos e pela igualdade, né? O feminismo, ele vem trazer essa luta por igualdade. A gente não quer nada além, né, do que os homens já têm garantido, né? A gente quer o que é nosso por direito, né? Então, a gente não tá contra os homens, né? Que muitos homens pensam isso. Imagina. A gente tá junto também, né? Mas a gente quer ter os homens na luta como aliados, né? Assim como as pessoas negras querem ter as pessoas brancas como aliados, sabendo aí dos nossos privilégios, né? A gente precisa também desses homens na luta, né? Mas de uma consciência, né? Tanto de classe, de raça, de gênero, né? A gente precisa que os homens consigam, por exemplo, numa rodinha de homens que tem uma piada machista, que eles já corrijam esse outro homem, né? Que ele fale na hora, que ele não espere isso passar, né? Porque o que a gente precisa entender também é que essa luta não é uma luta, né, individual, é uma luta porque as mulheres morrem todos os dias. Os dados que a Carol trouxe são alarmantes, né? E pensando em Sertãozinho, uma cidade pequena, a gente tem muita situação de violência doméstica, sexual, né? A violência física, a violência psicológica, a violência moral e a violência digital agora, né? Com a internet. Sim. Então a gente tem que ter esse olhar aí para a luta das mulheres, né? E contribuir com a luta da forma que a gente pode. Com certeza que precisamos lutar muito, e essa. Você tocou em algumas questões bastante importantes, como essa luta contra a digitalização da informação e da má informação, né? Montagem de grupos, de redes para falar mal de mulher, né? De gente que se sente alfinetado por causa de poucas vitórias que as mulheres tiveram. Só essas poucas vitórias já leva aquele ser ignorante, né? Eu diria até estúpido, a querer montar um grupo para contar piada, para fazer piada, para falar mal, né? E principalmente falar mal do casamento, né? As piadas que você vê por aí sempre as piadas falando mal do casamento, se esquecendo que você disse aqui muito bem que o filho que sobra de um feminicídio, como acolher essa criança? Como cuidar dessa pessoa? Você tem que cuidar da mulher se ela não morreu. Cuidar da criança, que é o mais difícil, né? Como acolher essa criança? Que se não apanhou do pai, foi vítima por ter visto a mãe ser morta, por ter visto a mãe apanhar. Como combater isso? Porque às vezes ele pode crescer achando aquilo, né, como um modelo, né? A Carol pode depois explicar pra gente como filósofo. Ele pode ver aquilo como modelo. Eu vou ser igual ao meu pai. Ele se identifica com o pai. Fala, meu pai batia na minha mãe, eu também vou bater. Ou ele vai, não sei por que mecanismo aí, né? Teríamos que entrar lá na psicologia. Ou por algum mecanismo de negação da figura do pai, ele olha e fala, não, eu não vou bater na minha mulher. E aí é que entra a questão educacional, né? Sim. Pensando mais na área do serviço social, que é a minha área, a gente trabalha também com essa criança, né, a partir do acesso às políticas públicas, né, que ele vai conseguir acessar esses direitos, né, e depois de uma tragédia como essa, ele precisa de um acompanhamento também social, psicológico, né, ele vai ter acesso à saúde mental, né, à saúde também, né, e tudo começa ali na atenção primária à saúde, né, que é na UBS. Então, o primeiro passo, a gente precisa procurar esse atendimento na UBS para que a gente faça esse acompanhamento, né, de rotina, para que a gente se cuide, né, e olhe também para a gente como um todo, e não só quando acontece alguma coisa nesse sentido, né, quando já aconteceu a violência, por exemplo. Né? Mas tem como a gente trabalhar com essa criança dessa forma, né? Com esse acesso a essas políticas públicas, né? Por isso a importância da gente fortalecer essas políticas públicas, né? Tanto na saúde, na assistência, na educação, né? No trabalho, na renda, no acesso a essas políticas públicas, porque a gente tá na Constituição Federal que a gente tem direito, né, a isso como dignidade de vida,
né? A gente precisa ter acesso ao que é básico, né? A uma casa, à alimentação, à educação, ao transporte, à saúde. E a gente percebe que as mulheres negras têm essa dificuldade de acessar o serviço que está ali, né? E não culpabilizando essas mulheres, né? Mas reforçando a nossa importância enquanto Conselho da Mulher de lutar por melhoria nessas políticas públicas, né? Por melhoria aí na qualidade de vida das mulheres de Sertãozinho, por proteção, né? Para que a Delegacia da Mulher abra todos os dias, né? Para que a gente consiga uma casa de acolhimento para essas mulheres. Então a luta ainda é muito grande, né? É gigantesca e além desse trabalho que vocês fazem e o fazem muito bem, é preciso que as mulheres se engajem. Você não precisa fazer muita coisa. Eu acho que cada um fazendo o seu pouquinho, nós vamos longe. Mas não permitir, como ela disse, piadas, rebatam, né? Existem muitos sites de mulheres fazendo piadas sobre os homens, né? Debochando dos homens. Eu ensino as minhas alunas algumas piadas, né? Antigamente tinha um sitezinho chamado 02 Neurônios, né? Que era só de mulheres e faziam piadas para combater o machismo. Então era fogo contra fogo, né? Mas sempre muito mais respeitosas e muito mais inteligentes, né? Eu gosto muito agora está me falhando o nome, tem uma moça, eu não sei se ela sabe que ela é feminista, ela participou durante muito tempo daquele programa A Culpa é do Cabral, ela saiu daquele grupo, Bruna Luiz, se eu não me engano. Ela é uma feminista que às vezes não sabe que é feminista, porque ela faz todo o relacionamento dela com os homens acaba com o cara broxando, né? E isso é o problema dos homens, né? Você falar uma coisa dessas, né? Porque eu sou macho, eu nunca tive uma decepção na cama, eu sou bom pra caramba. Tudo fantasia de macho, né? O homem quando fala de mulher ou é mentira ou é fantasia, né? A verdade dificilmente eles falam, né? E principalmente estão só entre homens tomando cerveja, né? Que é uma outra besteira que eu combato aqui. Eu gosto muito de tomar cerveja, eu trabalho no bar do português, eu inventei um emprego no qual eu posso beber, eu entrevisto as pessoas bebendo, né? Então, eu gosto muito de tomar cerveja e digo para as mulheres. Aliás, quem disse isso não fui eu, foi uma professora doutora de empresariado na USP Ribeirão Preto. Quando a mulher acaba de trabalhar, a engenheira, a médica, ela vai para casa cuidar dos filhos. O marido vai para a rua, mesmo que ele seja engenheiro, médico. Estou falando de um casal que se dá bem. É aí que ele tem mais oportunidade, porque a rede social é feita no bar. Ele é corintiano como eu vou levar ele para a minha indústria. Ele tem as mesmas ideias que eu. As mulheres perdem quando elas não saem, principalmente porque ela tem uma jornada quádrupla, né? Hoje a mulher trabalha fora, cuida dos filhos, porque o marido não cuida. Tem que ir para a academia, porque senão, tá ficando velha, né? Tem mais essa cobrança. E, né, ela divide as contas do lar, mas não tem os direitos que o homem tem, porque ele que pode sair, ele que pode passear. Ela só tem cobranças, né? E cada vez mais cobranças. E aumenta, junto com o feminismo, veio uma cobrança, né? Há feministas questionando isso, né? A Mary Del Priore, que tem um livro lindo, já dei muita palestra sobre história das mulheres no Brasil, né? Para combater as apostilas que não colocam, né? Você tem que ir dando hora e falar assim, aqui tinha uma mulher fazendo isso, aqui tinha uma mulher, aqui na questão do Tiradentes tinha a negra Naim, que os livros não contam. Você tem que ir colocando essas coisas, que é a função do homem e a função das professoras, né? Do que eu queria dizer. Então, além do trabalho delas, é preciso que elas tenham uma retaguarda em vocês, que você também aceite, que você também se coloque na luta. Não precisa ser um medo aí radical, mas apenas denunciando, falando para uma amiga, você não pode levar um tapa. Outro dia eu estava conversando num restaurante e tinham duas jovens conversando. E eu estou de óculos escuros porque eu sou deficiente visual, né? Eu sou praticamente cego. Mas eu escuto muito. E aí, na outra vez, estavam duas moças discutindo e
Uma falou assim, você vê como meu namorado é bonito? Ela falou, ele é bonito, mas ele bate em você. Ah, mas ele só bate em mim quando eu tô noiado. Então pode. Essas coisas, tem que se lutar contra isso, e as mulheres todas precisam se engajar. E falando mais um pouquinho, minha querida, meu querido, as mulheres precisam entrar para a política. É importante, né, que a gente ocupe, né, esses espaços de participação social, de controle social, e fica esse convite também para as mulheres que estão nos ouvindo, né, de conhecerem o Conselho da Mulher, de participarem das reuniões que a gente faz toda segunda, sexta-feira de cada mês na Casa dos Conselhos. Né? É importante que a gente participe desses espaços, né, de conferências também. A gente teve a Conferência da Saúde agora recente, e é importante que a gente participe para a gente cobrar o que é nosso por direito, né? Então a gente precisa ocupar esses espaços. É muito difícil a gente conquistar o que é nosso por direito e manter o que a gente já conquistou sem essa nossa participação, né? Porque senão outra pessoa ou outro homem vai lá e vai falar uma coisa que, né, não é o que a gente gostaria, o que a gente tem direito, né? Então a gente precisa estar nesses espaços. Eu sei que é muito difícil, principalmente agora com rede social, né, com essa correria, com essa jornada que as mulheres têm, né, que são ininterruptas. Então a gente precisa ainda ter um momento para se conscientizar, participar, perguntar, né? Porque senão a gente não vai conseguir conquistar o que a gente ainda gostaria, né, como direito. Principalmente o que você falou também na questão do trabalho invisível da mulher. As feministas radicais na Alemanha, elas propõem que, se por acaso a mulher não trabalha, que a empresa do marido pague um salário para ela. Porque se ela lava a sua roupa, se ela passa a sua roupa, se você tem comida pronta na hora certa, imagina quanto que a empresa teria que pagar para o cara se a mulher não fizesse o papel de empregada doméstica. Sim. Teria que pagar muito. Ele gastaria muito do seu salário para ter uma casa limpa, para ter educação dos filhos, para ter todo o gerenciamento que a mulher tem do lar. Ficaria muito caro. E isso não é visto. Ela é do lar, ela não faz nada. Sim. Ela não faz nada. É visto ainda como um trabalho, né? É um trabalho. E é um trabalho, porque a gente fica muitas horas, né, fazendo esse trabalho, cuidando da casa. E o mínimo seria os homens terem essa consciência e dividir as tarefas, né? Porque se você mora, se você suja, né, você precisa limpar, né? Se você tá ali utilizando a sua casa, é para você, para sua família, né? A casa, você precisa dividir as tarefas e não ajudar a sua companheira, a sua esposa, porque é uma divisão de tarefas, né? Então não é uma obrigação da mulher, né? Isso com essa sociedade patriarcal, machista, né, que a gente vive desde antigamente, foi construído e está muito forte até hoje. Ainda hoje. Né? Então, ainda é muito difícil a gente levar essa conscientização, né? Mas a gente precisa começar a participar, porque participando, né, perguntando, discutindo, a gente consegue se apropriar disso também e tentar fazer pequenas mudanças ali no nosso dia a dia, né? Muito necessárias, né? Para que os homens e as próprias mulheres vejam isso, né? Porque também há que se pensar que existe um partido conservador chamado mulher, né? Que luta contra vocês. Exatamente. Existe um partido, não é? Exatamente. A gente queria deixar bem claro que o feminismo, ele não é contra os homens, ele não quer acabar com os homens. As feministas não são bruxas, as feministas não são... Não somos bruxas, e é muito importante a participação da mulher na política, mas vamos deixar bem claro, escolham as mulheres que vão participar da política. Nós temos exemplos de deputadas federais que pegam o microfone no Congresso e dizem em alto bom som que mulheres devem ser submissas aos seus maridos.
Então essas mulheres não servem na política para nos ajudarem. Elas são as servas do patriarcado ainda. É um desserviço. Um desserviço. E tem um ditadozinho americano que diz: as mulheres que bebem da água do patriarcado são as primeiras a se afogarem nela. Então, nenhuma mulher que defende o direito das mulheres, nenhuma mulher que é feminista quer destruir as famílias. Jamais. Eu não sei de onde tirar essa história. É um mito criado, é uma fake news criada para poder não se sentir culpado, né? Não sou eu, tá vendo? Eu trato a minha mulher bem, mas ela quer mais liberdade que eu posso dar. Então, a culpa é dela, né? É uma culpabilidade do outro. Você vai culpar o outro e não a si próprio. Ah, não sou eu, não falei como marido. Como a Aline mesmo disse, a gente não quer nada mais do que os direitos que temos. Sim. Queremos ter os mesmos direitos que os homens, queremos poder trabalhar fora, queremos receber um salário digno, o mesmo salário ocupando a mesma posição que o homem, porque isso ainda não acontece. Não acontece. E é nos cargos mais altos que isso mais acontece, não é lá nas classes D e E, também tem essas diferenças, mas nos cargos mais altos é que isso se dá. Isso, e uma mulher chegar a chefe, CEO de uma empresa. Nós vemos aqui pelo município, né? Sertãozinho tem 19 vereadores, só uma vereadora mulher. Agora entrou a Edna, né? Entrou, agora nós somos duas, né? Abraço as duas, né? A Marília Protetora e a Edna, que é uma excelente política, uma excelente assistente social, muito reconhecida, tanto é que ela tem uma quantidade absurda de votos, né? A Edna é uma grande mulher e que bom que ela está de volta, né? Que bom que ela está de volta, e por uma questão que foi uma questão, né? Julgada, não sou eu que estou julgando, mas pelos juízes, né? De que a chapa não apresentou o número correto de mulheres. Primeiro que não deveria só o que o juiz determinou. Eu preciso caçar as mulheres. Eu sempre digo para as minhas alunas que se elas quiserem ser candidatas, eu apresento pode ser do partido que quiser, pode ser direita, esquerda, centro, anarquista não tem partido, né? Mas no grupo que quiser, a gente assessora e coloca lá nas mãos de pessoas capazes de levar uma carreira bonita para as meninas que estão precisando na política. Sim, isso que a Carol falou sobre as mulheres estarem na política, mas não simplesmente mulheres que não representam a luta das mulheres, né? Então, a gente precisa de mulheres que estejam lá representando realmente a luta das mulheres, pelos direitos das mulheres, né? Nos representando, a luta feminista, né, que é uma luta que está a favor das mulheres e dos homens também, né? Como a Carol falou, a gente luta por igualdade, né? A gente quer esses direitos iguais aos homens, a gente quer ocupar os cargos e receber por esse cargo, e não estar no mesmo cargo que um homem e receber um salário menor, né? E não sofrer violência estando num cargo por ser mulher, né? E eu queria falar também sobre a luta da comunidade LGBT, que também enfrenta essas violências. Sim. Né? E nós, mulheres LGBTs, a gente passa por muitas situações de violência, e a gente tá junto aqui no Conselho da Mulher nessa luta, né, pelos direitos da comunidade LGBT, das mulheres LGBTs, né? E vamos junto, né, seguindo aí para conquistar esses direitos. Eu acho que isso que você falou e seu posicionamento, eu tenho cobrado de alguns políticos que pertencem ao mundo LGBT, mas não se assumem por medo de perder voto. Eu digo o seguinte: é justamente porque você não se assume porque você perde voto, porque as pessoas sabem. Então, os conservadores sabem e não votam, e você perde o voto dos liberais, da esquerda, porque aí como é que vai ser? Você finge que não é. No século XXI, é justamente assumindo. Veja o Leite no Rio Grande do Sul, estado machista pra caramba, e que aceita, porque o cara é verdadeiro. Eu acho que as pessoas precisam ser verdadeiras, né? Tem que assumir o que são. Eu sou alcoólatra, por exemplo, e assumo. Sou um velho alcoólatra,
Um bebedor de cerveja, eu tomo no mínimo 6 cervejas por dia, né? Depois eu acordo às 3h30 da manhã para trabalhar, eu estudar, eu não saio de casa sem ter estudado, né? Quando eu vou sair de casa às 5 horas da manhã, eu já estudei, né? E às 4 eu paro e é o primeiro bar que eu encontrar, vou tomar cerveja. E faço a propaganda disso. Chegou o CEO, Bom né? dia. Bendito fruto entre as mulheres aí, hein? E olha, e um cara feio, sem cabelo, um olho para cada lado. Elas estão assustadas aqui. Elas falaram, pensei que era o Jota que ia entrevistar, não. Chega aqui, é esse pequeno monstro. Que isso. Mas eu gosto de me denegrir, eu acho que faz parte da inteligência, né? Ser autocrítico e não acreditar que você é alguma coisa. Entendi. Alguma pergunta que eu não fiz, que vocês gostariam de reforçar? O convite às mulheres, repete aí, fazendo um favor, Aline. O dia da reunião, onde é a reunião, o horário da reunião, e que estão todas convidadas, por favor, para o bem da humanidade. A nossa reunião do Conselho da Mulher ela acontece mensalmente, né? A segunda sexta-feira de todo mês, às 8h30 da manhã, lá na Casa dos Conselhos. Então fica o convite, a reunião é aberta e toda reunião a gente tem as pautas, a gente discute junto, a gente conversa sobre os assuntos que as pessoas que participam levam também, né? Quem é de fora. E as demandas do município mesmo, da prefeitura, de Sertãozinho, da saúde, da assistência, da educação, né? A gente discute sobre várias pautas, então fica aberto o convite a todas. E todos também, né? Todos também, né? Estamos juntos nesta luta bonita para melhorar essa coisa chamada espécie humana. Obrigado, doutora. Obrigado à minha querida assistente social, né? A Aline e a Maria Caroline. A gente vai fazer um breve intervalo.